A graça e a paz sejam convosco. A devocional de hoje se encontra no livro dos Salmos, Salmo 119, verso 137. Está escrito: Justo é, Senhor, e retos todos os teus juízos. No fórum, o réu está aguardando a sua sentença. Ele está confiante, afinal ele conhece o juiz desde a infância. Embora eles tenham tomado rumos diferentes, ele está muito confiante que será absolvido. Mas o juiz calma e friamente lê a sentença. Ele absolve o réu da reclusão, mas impõe uma pesada multa sobre ele. Terminado o julgamento, nos corredores do fórum, aquele homem se encontra com o juiz e diz: Estou muito decepcionado com você. Eu pensei que em nome da nossa amizade você iria me absolver completamente. E o juiz se volta para ele e diz: Como juiz, eu não poderia deixar de condená-lo, mas como amigo, aqui está o cheque para você pagar a sua multa. Deus é o justo juiz de toda a terra, e a justiça de Deus é um dos seus atributos pelo qual os ímpios são punidos e os justos eles são recompensados. Esse justo juízo de Deus, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 2, dos versos de 6 a 8, o apóstolo Paulo diz o seguinte: O juízo de Deus retribuirá a cada um, segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram honra, glória e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Assim, a justiça de Deus, ela é rigorosamente distribuída e é inerente à obediência ou à desobediência à lei moral. A lei moral são os 10 mandamentos. As leis cerimoniais elas foram revogadas, mas a lei moral de Deus ela está em pleno vigor. Assim, a verdadeira felicidade do ser depende de estar em sintonia, em obediência com essa lei. Ao transgredirmos a vontade de Deus, ao transgredirmos a sua verdade revelada nas Sagradas Escrituras, o sofrimento ele é inevitável. Nós não podemos ser loucos em pensar que nós vamos transgredir a lei de Deus e vamos passar impunes, nós vamos passar batido. Tanto as recompensas como as punições da justiça divina, elas são absolutamente justas e elas são imutáveis. Elas são ensinadas pelas Sagradas Escrituras e esta é uma verdade reconhecida e impressa na consciência humana. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 6, nos versos 7 e 8, diz que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, com certeza, ele ceifará. Assim, a desgraça e a aflição, elas abaterão aqueles que praticam a injustiça. Mas o prazer e a alegria alcançarão aqueles que procuram praticar o bem e viver em sintonia com a lei de Deus. O que nós estamos buscando? Desgraça para nós mesmos ou nós estamos buscando alegria e felicidade nesta vida? Assim, não há nada, absolutamente nada que nós possamos fazer para escapar dos olhos de Deus. Até os segredos mais profundos do coração, Deus tem plena consciência. A Bíblia também ela nos ensina que a nossa mente, na sua condição natural, ela é inapta, ela é incapaz de fazer-nos cumprir ou guardar a lei de Deus. Por isso que nós somos pecadores. Romanos, no capítulo 3, o verso 10 diz que não há justo, não há um sequer. E no verso 23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, para evitar a perdição universal, Deus resolveu imputar ou acreditar a justiça de Cristo para nos considerar justificados da sua ira e do seu justo juízo. Quando Cristo ele morre na cruz, a nossa culpa, o nosso pecado é transferido para ele. E aqueles que o receberam, o perdão que ele traz, ele é transferido para nós. Essa foi a forma que Deus usou para libertar os homens da ira que será manifesta por intermédio da sua justiça. Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Assim, a única maneira de nós evitarmos a ira de Deus, evitarmos a condenação de Deus, é nós termos sobre nós os méritos da justiça de Cristo, não as nossas obras, não a caridade, não a religião, não seguir líderes religiosos, mas tão somente a justiça de Cristo. Essa é a única forma que nós temos de nos livrar da ira vindoura e da condenação do inferno
que será manifesto naquele dia. Deus tem o dia e a hora reservados para nós nos encontrarmos com Ele. Basta saber, nós estamos preparados para esse encontro? O que será da nossa alma? O que será de nós após a sepultura? Nós temos que pensar sobre essa realidade, a realidade da vida espiritual. Há uma canção no Cancioneiro, uma canção antiga, que diz, abro aspas, meu amigo, hoje tens a escolha, amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar, fecho aspas. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que o mundo fosse condenado por ele, mas que o mundo fosse salvo por ele. Mas aquele que o rejeita, aquele que despreza e não aceita a salvação que Deus oferece, não há mais nada a ser feito. Nós temos que pensar acerca dessa questão. Como está a nossa vida espiritual? Como está a nossa questão diante da justiça de Deus? A justiça imutável, a justiça que não faz acepção de pessoas, a justa e merecida justiça de Deus que virá sobre todos os homens. Temos que pensar sobre essas coisas. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus possa abençoá-lo. Que você reflita, que você pense sobre esta questão. A justiça de Deus, por intermédio da sua ira, ela paira sobre a cabeça dos homens. Mas aqueles que já foram recebidos por Cristo, aqueles que entregaram suas vidas para Cristo, fizeram um pacto de vida e têm procurado andar na sua presença, sobre estes, a ira de Deus, ela não terá mais efeito. Pelo contrário, eles já estão livres da condenação do inferno. E a vida eterna, a morada celestial, já é uma garantia recomendada, é uma garantia escrita, é uma garantia que o Espírito de Deus testifica com aqueles que são filhos de Deus, que a salvação ela é dada por intermédio de Cristo Jesus. Receba Cristo e seja alvo da justiça de Deus para a absolvição, para a salvação eterna. Que Deus assim possa nos abençoar. Nós nos vemos na nossa próxima devocional.